A dopamina é um neurotransmissor que está relacionado ao prazer, processos de motivação e antecipação. Ele atua no sistema mesolímbico, que a gente chama de sistema de recompensa. Então, quando a gente termina uma atividade, a gente recebe essa descarga de dopamina que nos dá uma sensação de prazer, que é momentânea, de curto prazo. Essa descarga condiciona o nosso cérebro a, num segundo momento, quando a gente for executar aquela atividade novamente, a gente tem uma descarga prévia de dopamina, esse é o processo de antecipação, que tem uma função de nos motivar a fazer novamente aquela atividade. No nosso mundo atual, nós temos disponíveis na nossa mão o dia inteiro vários recursos que nos trazem essa gratificação instantânea que geram a descarga de dopamina. Acontece que, assim como todo o nosso organismo, o nosso cérebro ele também tende à homeostase. O que é isso? Ele tende a um equilíbrio. Então, tudo que estiver sobrando, tudo que estiver em excesso, ele vai se tornar menos sensível. O que isso significa na prática? Quando eu tenho essa descarga de dopamina, numa primeira vez, na segunda vez, o meu cérebro vai estar menos sensível à ação dessa substância. Então, para que eu tenha de novo aquele mesmo efeito que eu tive na primeira vez, eu preciso de uma descarga de dopamina maior. Ou seja, se eu fizer a mesma coisa 2 vezes, eu não vou ter a mesma sensação. E isso tem 2 efeitos principais: gerar comportamentos compulsivos e tornar mais difícil que a gente tenha comportamentos que requerem disciplina, hábitos que não nos trazem uma gratificação imediata, como, por exemplo, estudar, ler um livro. É um processo muito semelhante a um mecanismo do vício, como vocês devem ter percebido. Quando há um mecanismo do vício já instalado, essa dopamina ela se torna tóxica e ela, inclusive, atrapalha a neurogênese, que é o processo pelo qual o nosso cérebro forma novos neurônios. Nesse caso, a dopamina pode atrapalhar a neuroplasticidade de quem está com o vício instalado. Só que a gente tem um freio natural para isso. Aquele processo de tendência à homeostase que eu falei no início, no caso da dopamina, a gente chama de adaptação hedônica. O que é isso? Se eu experimento um prazer uma vez com algum estímulo, depois da segunda, terceira vez, eu vou me acostumar com aquilo. Se a gente não tivesse esse freio natural, poderia acontecer com a gente como acontece com aqueles ratinhos nas caixinhas de Skinner. Param de comer, de dormir, de tudo para ficar no vício. E esse freio natural é a chave desse processo de jejum de dopamina. Jejum de dopamina é uma ideia que deriva da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que tem bastante evidência científica no campo da psicologia. Consiste em você remover esse monte de estímulo de gratificação instantânea do seu dia, de modo que você reinicie o seu cérebro sem essa quantidade excessiva de dopamina, para que você possa ter motivação e a capacidade de realizar tarefas mais difíceis que não te tragam essa descarga de dopamina alta e imediata. O termo jejum de dopamina ele não é muito bem aceito na neurociência, porque a gente sabe que essa prática não vai mexer muito nos níveis médios de dopamina ativos no nosso cérebro. A dopamina está envolvida em vários outros circuitos, mas a gente vai mexer sim em níveis de cortisol e nesse mecanismo de adaptação hedônica que eu expliquei para vocês agora há pouco. Nosso cérebro precisa de pausas regulares para funcionar no nível ótimo. A gente não tem a capacidade de ficar 10 horas seguidas, funcionando o tempo todo sem parar, sem perder desempenho cognitivo, sem perder concentração, capacidade de memória e etc. Ou seja, é fundamental para um funcionamento ótimo do nosso cérebro que a gente pause no meio do dia e faça pausas maiores. Por isso, por exemplo, o final de semana, por isso os intervalos. Além do mais, em níveis ótimos, a dopamina estimula a neurogênese e a neuroplasticidade que o vício prejudica. Então, como eu falei com vocês, a gente não vai conseguir zerar a dopamina do nosso cérebro e a gente nem quer. Qual é a melhor forma de fazer esse jejum? Remover, durante um período de tempo determinado, as atividades de gratificação instantânea que a gente tem, como, por exemplo, redes sociais, fast food, compras, evitar telas de computador, de televisão, de videogame. E agora, o que fazer durante esse período de jejum? A gente recomenda que você tente meditar bastante nesse período,
De preferência, manter contato com a natureza, ir para um ambiente bem tranquilo. Silêncio é muito importante. Evitar muitos estímulos, sabores muito fortes. Mantenha apenas aquilo que for mais saudável. Por exemplo, uma atividade física está tudo bem manter. Se estiver entre amigos, família, parceiro, conversar, tá tudo bem. Um fim de semana que você conseguir fazer isso já vai te dar um bom resultado. Você vai sentir uma grande diferença, vai reiniciar o seu cérebro. Se estiver dentro da sua capacidade fazer isso por um tempo maior, uns 5 dias, por aí, ótimo. Se não tiver, tá bom também. Quais são os resultados que você vai ter com essa prática? Isso vai diminuir a sua ansiedade, dar uma limpada mesmo na adrenalina, noradrenalina, cortisol. Vai acalmar a sua mente, te permitir entrar em contato com seus desejos mais profundos e não com a necessidade, o impulso do vício. E vai melhorar a sua disciplina, sua capacidade de fazer as coisas que você decidir fazer.